precisa se permitir. A gente precisa ter esse momento pra gente. A gente principalmente nós mulheres que somos muito voltadas para a família, né? Algumas são mães. Esquece totalmente dessa individualidade, né? Olá, pessoal! Estamos iniciando hoje mais um podcast do Valiosamente. E hoje a Mari vai apresentar para vocês a nossa convidada. Hoje a gente está recebendo aqui uma instrutora de yoga e terapeuta corporal, Fanny Oliveira. Eu vou apresentá-la um pouquinho aqui para vocês, mas já quero agradecer, né, a oportunidade de você ter vindo aqui, a gente conversar um pouco, que eu tenho certeza que esse papo vai ser demais. A Fanny, como eu disse, é instrutora de yoga e terapeuta corporal, especializada em yoga, massagem ayurvédica, falei certo? Em Sorocaba. Ela é formada em engenharia química e após 15 anos aí, né, de prática pessoal de yoga, ela realizou uma transição de carreira para ser instrutora de yoga lá em 2019 também. Desde então, ela conduz aulas de yoga para diversos níveis, em turmas ou individual, com foco no equilíbrio físico e mental dos seus alunos. Tudo que a gente vai precisar conversar hoje, né? Essa parte mental, bem-estar. No ensino, né, da Hatha Yoga, ela usa essa modalidade que se concentra nas posturas, na respiração, na meditação e na concentração. Sei que tem uns tomes mais técnicos que eu vou deixar no longo da nossa conversa ela falar melhor a respeito disso, tá? Além disso, ela fez curso de Anatomia Aplicada a Yoga pela Faculdade de Medicina de Santa Casa e também, né, Yoga Massagem para Gestante baseada no método Kusum Modak. Isso. A Fanny tem 51 anos, é vegetariana, casada e mãe de 2 filhos. Fanny, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui. Eu agradeço o convite, estou muito feliz para poder contribuir um pouquinho com essa parte de terapias, de equilíbrio emocional, físico. Então, muito obrigada pelo convite. Perfeito. E acredito que o yoga tem tudo a ver com o propósito do nosso podcast, né, Mar? Sem dúvida nenhuma, né? Porque assim, a gente cuidando também do nosso corpo, a gente traz aí uma saúde, um equilíbrio num todo. Com certeza, né? Com certeza. Então, sobre o yoga, né? A base do yoga é a respiração. E as posturas físicas, mas basicamente a respiração. O que acontece hoje em dia? As pessoas nem sabem mais respirar. A gente sem dúvida nenhuma. Isso, né? Nem presta atenção. Primeira coisa que eu coloco o aluno para respirar. Então eu peço, inspira, ele faz, né? Puxa o ar lá do peito para cima. Então não tem espaço para respirar. Então a primeira coisa que a gente ensina é respirar. E por que o yoga funciona tanto? Porque primeiro que mexer com a nossa respiração já mexe com o nosso sistema nervoso autônomo, né? Então a gente está falando de sistema nervoso simpático e o parasimpático. Então só de você respirar tranquilamente, respiração longa e profunda, você já fica mais calmo, já fica mais zen. Uma respiração certa, então, uma respiração certa. Um passo aí pra gente começar a pensar. Que a gente chama dentro do yoga, que são os pranayamas. Né? Então, basicamente, quando o aluno ingressa na minha aula, eu coloco para fazer o pequeno aquietamento, que a gente senta em postura de meditação e coloca para respirar e vai trazendo o aluno para o momento do aqui e agora. Então, vai deixando tudo lá fora, porque a gente chega, né? Trabalho, filhos, um monte de coisa. Então, não tem como você começar uma prática ou meditar se a cabeça está um turbilhão. Então, a primeira coisa, dá uma aquietada, né? Senta, descontrai, dá uma conversadinha e põe para respirar. E aí, assim, a gente vai para as práticas físicas, são as posturas, que a gente chama de asanas, dentro do yoga, né? E depois eu finalizo com pranayamas e finalizo também com a meditação. Que bacana. Legal. E eu também, né, pratico, a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, eu faço um pouco da prática de yoga, mas a gente sabe que a agenda é tão comprometida que às vezes acaba deixando para depois, né, e é uma coisa que a gente não pode fazer. Verdade. Né? A gente tem que se colocar como prioridade. E o yoga, para mim, ele foi muito significativo num processo de ansiedade que eu passei. Então, num processo que eu tava tendo muitas crises de ansiedade, né? E eu recorri realmente ao yoga como uma forma de, não, eu preciso me conectar comigo de novo, né? E o quanto, quando a gente faz a prática, a gente aprende a respiração, você consegue aplicar isso em casa. Com certeza. Né? E no momento que você tá turbulento ali, não, vamos lá. Vamos respirar, né? É isso lembrando. mesmo. Você falou uma palavra muito chave, né? Conexão.
Yoga é isso, é conexão. Você mesma, com você mesma, né? Então, ansiedade, né? Quando a gente aprende, o yoga vai te levando para esse lugar de você trazer essa consciência na respiração, quando você se pega com a respiração curta ou com a mente acelerada, você, opa, para tudo. Eu falo assim, nós somos humanos, temos raiva, né? Não sou porque eu sou instrutora de yoga, não é por isso que eu não fico com raiva, não fico brava, né? As pessoas acham que porque a gente escuta isso dentro de casa, mas você é uma instrutora de yoga, como assim? Vocês devem mas você é psicólogas, né? Sim, eu sou psicóloga, eu sou gente, né? Tudo bem? Mas eu falo assim, o que o yoga trouxe para mim? Trouxe equilíbrio. Então, eu volto mais rapidamente para o meu equilíbrio. Né? Então, a gente tem aquele turbilhão de emoções, que é normal, nós, né, seres humanos, mas aquele equilíbrio, opa, peraí, para tudo, traz essa consciência, tanto corporal como emocional. Então, esse é o... A gente só tá no começo da nossa conversa e eu já tô vendo o quanto eu tô precisando. Eu acho que fazer yoga. Sim. E hoje a vida das pessoas é muito corrida, né? As pessoas têm... É um turbilhão de coisas que elas vão consumindo, né? Aumentando cada vez os níveis de ansiedade, estresse, uma coisa que a gente vê muito, né, Mar? No consultório, nos atendimentos. E aí, acredito que por isso, essas práticas, né? Yoga, ela entra como uma forma de, não, peraí, vamos parar um pouquinho? Vamos olhar pra dentro? Sim. E o quanto isso é importante, Sim. né? É um processo, né? E eu sempre falo assim, as pessoas me perguntam, aliás, as pessoas acham que o yoga é muito parado, né? Eu que não tenho entendimento, não acredito que sim. Então, a gente tem várias modalidades de yoga, né? Eu ensino o Hatha Yoga, que são posturas que a gente permanece mais tempo nela, né? Então, tem uma permanência. Você entra na postura e fica. Mas esse ficar não é só ficar, né? Você vai trazendo a atenção para a sua respiração, perceber o seu corpo. Então, percebe como a gente traz atenção plena total para aquele momento. Então é isso que faz a gente ficar mais centrado, mais equilibrado, mais calmo e faz um reset na mente, né? Então a gente volta para a nossa vida mais tranquilo, com mais insights, mais ideias, mais criativo, mais renovado, mais energizado. Nossa, é muito importante mesmo. E fala pra nós, assim, quais que foram as suas motivações que te levaram a escolher essa área, né? Porque você já trabalhava numa outra área, praticava, né? Isso. O yoga. E qual que foi assim, não, acredito que é isso? Deixa eu pensar, porque tem muitas coisas para falar, né? Vamos resumir. Eu acho que ter sido praticante foi muito importante, né? Então, eu acho que esse é o meu diferencial, sabe? De ter praticado muitos anos, então eu sei esse lugar do aluno, eu sei as dificuldades, eu sei o que as pessoas pensam, né? As questões dentro do próprio yoga, porque as pessoas trazem, eu não sou flexível, eu não tenho paciência para isso, né? Então é um processo, uma construção. Então, quando veio o convite através de uma amiga para eu fazer a formação de yoga, eu simplesmente fui, porque eu acho que aquilo já fazia sentido para mim. E um dos objetivos que eu tinha na minha vida quando eu praticava yoga era esse desafio de trazer aquele equilíbrio que eu tinha no tapetinho de yoga e levar para minha vida. Eu pensava, como que eu vou fazer isso? Porque aqui eu tô aqui, me sinto bem, plena, equilibrada, aí volta para a vida, né? Volta tudo aquela confusão e tal. Então esse era o meu desafio, né? Trazer isso à vida, né? Trazer isso para a vida. Então eu acho que isso foi uma coisa que me motivou demais, assim, né? De fazer com que as pessoas conhecessem esse caminho, né? E é um desafio mesmo fazer as pessoas conhecerem, né? E desmistificando o yoga, né? Que, eu não tenho paciência, não tenho flexibilidade, não consigo fazer essas posturas. Percebe que a gente vai trabalhando muito no mental, né? Sim. Desconstruindo essas crenças. E assim, antes de você começar, você tinha esse pensamento também? Vou te falar que a minha meta dentro do yoga era pegar no meu pé. Sabe aquela coisa de você descer e não atingir a ponta do pé? Eu era super encurtada, né? Então, parava aqui.
E aí eu falei assim, não, meu objetivo é pegar no meu pé. Quando eu pegar no meu pé, eu já vou estar feliz. E aí foi isso, sabe? Só que é o processo. Claro que depois a gente se encanta, né? Eu era bem mais jovem, se encanta com o yoga. E aí a gente quer fazer as posturas mais difíceis, a gente vai se desafiando. Mas tá tudo bem também não fazer, sabe? Tem muitos alunos que não querem fazer as posturas invertidas sobre a cabeça e tá tudo bem, né? E é legal que você vai se desafiando o tempo todo ali, você vai se superando também, né? Porque, ó, se eu conseguir pegar no meu pé, agora eu já quero uma coisa um pouco mais difícil. Qual vai ser a próxima que eu vou conseguir, processo, né? Você vai curtindo também, acho que todo esse processo, né? Isso é muito legal que você tá falando. Então, eu sempre falo, coloca pequenas metas, né? Percebe que isso conversa com a nossa vida, né? Às vezes a gente procrastina por colocar umas metas muito, né? Já quero ficar de ponta cabeça. É um processo. Sim. Então coloca pequenas metas, né? E vai atingindo, vai percebendo a sua evolução. E é você com você mesmo, sabe? Sim. Porque eu te oriento, por exemplo, numa postura de yoga. Mas só você pode falar o quanto você está avançando ou não, ou passando do seu limite, né? Porque a gente, dentro do yoga, a gente sempre dá bastante ênfase a isso, né? De cuidado, né? Percebe o seu limite. Então, tem um ponto ali que se você não avança, você fica no seu conforto, né? Então, você, dentro dos alongamentos... tá sentindo que tá alongando? Tá, mas você tá vendo que o aluno tá ali solto, né? Não tá sentindo nada, né? Então, é aquele avançar com cuidado, né? Com segurança, com responsabilidade. E só você pode dizer se tá ou não tá. Exato. E é ter essa questão de olhar para si, se permitir desafiar. Com certeza. Né? Como eu falo muito de autoconfiança, eu vejo muito no yoga essa questão de desenvolvimento de autoconfiança. Porque muitas vezes você vai fazer uma asana? Uma postura? Uma postura, né? Você vai fazer uma postura ali. E aí, querendo ou não, no começo é muito desafiador. Então, tem todo um processo. Né? É igual subir na invertida. Eu subo na invertida quando eu coloco as duas mãos aqui, subo primeiro as pernas no meu cotovelo e eu subo. Perfeito. Agora, quando é aquela invertida, sabe? Você coloca a cabeça entre as mãos com a mão fechada, eu não subo. Eu não consigo subir. E aí, eu tô nesse desafio agora. Não, eu quero subir na invertida dessa maneira. E aí, eu me vi pensando assim, mas pra que eu vou? Eu já sei da outra forma, né? E na vida, quantas vezes a gente faz isso, né? É verdade. A gente fala, não, deixa, né? E não, é isso, é se desafiar, né? Essa autoconfiança de perceber que você consegue, né? São passos. Muitas coisas a gente pode falar sobre isso, né? Do perfeccionismo, né? As pessoas que chegam com aquela rigidez, querendo fazer tudo perfeito. Aí você vai desconstruir. Não, tá tudo certo. Aqui não tem certo, não tem errado. Vamos devagar. E a pessoa vai entendendo. E o yoga acaba trazendo até bastante reflexões, né? Assim, como ele é bom mesmo pro autoconhecimento, né? E ele vai trazendo essas reflexões, né? Porque você deve sair de lá com a mente mais vazia, mas ao mesmo tempo fritando no outro sentido, né? De tipo, não, é bom, é legal, olha, eu tô me percebendo, tô me conhecendo mais, eu tô vendo os limites do meu corpo, até onde eu aguento, até onde eu não consigo. E ultrapassar esses limites, né? Porque você começou querendo colocar a mão, mas acredito que hoje você deve fazer várias posições aí, Faço, né? E ainda estou me desafiando, né? Tem algumas posturas que eu ainda gostaria de fazer. É claro que tem pessoas que têm habilidade, né? São mais flexíveis, como tem outras que são mais fortes. Então, entender também que a gente tem nossos limites, né? Então, mas também não ficar na zona de conforto. Né? Sair da zona de conforto. Eu ainda tenho algumas posturas que eu gostaria de fazer e estou trabalhando nelas. Que legal, bacana. E além de instrutora de yoga, você também é terapeuta corporal. São questões diferentes. Explica um pouquinho pra gente. Mais ou menos, né? Eu percebi que o yoga massagem poderia ser um aliado, né? Dentro do yoga, né? Porque eu trabalhei com psicólogas dentro de uma clínica e uma delas até praticava yoga comigo e depois parou em função de agenda, enfim, um monte de coisa.
E aí eu percebi que o yoga massagem poderia trazer um pouco dessa mobilidade, flexibilidade, porque o yoga massagem, ele foi criado a partir do yoga. Então foi uma junção de duas técnicas, né? O yoga, os alongamentos do yoga, e a Ayurveda com a parte dos olhos e o pozinho que a gente usa também, que é tudo terapêutico. Então, o yoga massagem, ele é uma massagem terapêutica. Tá. Então, eu vi essa possibilidade de ajudar, né? Através de um yoga mais passivo, vamos dizer assim, né? Porque eu que faço os alongamentos, né? Só para você entender um pouquinho, o yoga massagem, eu entro com os olhos, aqueço toda a pele. Depois entra o pozinho que também ajuda. Ele dá uma esfoliação gostosa no corpo, sabe? E tudo para aquecer o corpo, aquecer a musculatura, para depois eu entrar com os alongamentos baseados no yoga. Que bacana. Aí esse, no caso, é um atendimento individual. Individual Que você faz. Que legal. E tem mais de 100 movimentos, né, que a gente usa, né, de alongamentos, mas a gente vai direcionando conforme cada pessoa precisa, né? Nossa, que interessante, eu não conhecia. Que legal, eu também nunca ouvi falar. É muito gostoso e, assim, fisicamente ele te traz alívio de tensões, né? Alivia aquela tensão. Muita gente descarrega a tensão no trapézio, questões lombares. E isso a gente está falando fisicamente, né? Mas tem também a questão do yoga que te traz também para o aqui e agora, né? Então, a proposta é trazer você... conscientização corporal, né? Perceber a sua respiração, perceber o toque, perceber aquele momento. Então, sempre estou trazendo tanto os meus alunos como clientes para aquele momento presente. Porque o que a gente não quer é a mente voando, né? Exato. E quantas vezes na vida a gente já fica com essa mente avoada, com né? certeza. Então é o tempo todo com tantos estímulos que a gente não tem mais esse eu tô aqui agora, né? Eu tô aqui, mas aí eu já tô pensando em tantas outras coisas. Isso é muito perigoso, né? Às vezes a gente nem percebe, igual você falou, né? Tem os olhos, o pozinho, a gente nem percebe o cheiro, a sensação no corpo do óleo. Depois, quando vem com o pozinho, é uma outra sensação, né, no corpo. Então a gente acaba não percebendo isso mesmo. Né? E também tem muitas questões, assim, porque eu percebo, assim, que conforme as pessoas vão recebendo, tem a coisa do receber também, né? As pessoas vão recebendo massagem, elas vão ficando mais à vontade, elas vão ficando mais relaxadas. Porque também tem essa resistência também, né, da entrega, né, na massagem. E como isso faz diferença, tanto para mim, como estou fazendo, como a pessoa quando está recebendo. Que bacana. E você consegue perceber, assim, essas mudanças de bem-estar? Tem esses relatos até mesmo na questão de saúde mental, né? Com relação à prática do yoga, da massagem. Com certeza. As pessoas relatam que estão menos ansiosas, que dormem melhor, que se sentem melhor, mais dispostas. Basicamente é isso. Bacana. Bacana. Então, até volto numa fala que você disse no início, né? É importante a gente ressaltar isso. Que você falou que por você ser instrutora de yoga, não é por isso que você não vai se estressar e tudo mais, mas você tem uma melhor facilidade para lidar com isso, né? Para voltar, né, ao estado, né, original. E acredito que para quem pratica, para quem também recebe um yoga massagem, quando vai entendendo um pouco isso, consegue também ir voltando isso mais rapidamente, né? É porque a gente está mexendo com bem-estar, né? Então, outro dia um cliente me relatou assim que ele lembra daquele momento da massagem, daquele relaxamento. Isso também já traz uma memória, né? Do que é o estar bem, o equilibrado, né? Aquela sensação. Então, é isso. Legal. E isso entra também na terapia, né? Porque as pessoas às vezes falam, mas você tá estressada faz tantos anos de terapia, né? Já faz tanto tempo de tal coisa, não pode ficar assim, opa, calma aí. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? As emoções, elas vão aparecer em determinadas situações. Né? E elas são importantes também, né? É importante que elas apareçam também, mas que a gente saiba também voltar para esse nosso estado original, Você né? Vamos sabe dizer. Que dentro do yoga massagem a gente já conversa com o cliente, né? Que às vezes pode acontecer de alguma emoção vir à tona, né?
um choro, né? As pessoas às vezes saem da massagem mais energizadas, isso depende de cada um. E às vezes a pessoa sai mais introspectiva, quer ficar mais quietinha. São coisas que a gente vai movimentando no nosso corpo, energeticamente falando, sabe? Às vezes a pessoa precisava daquilo para que ela conseguisse também se permitir se sentir mais para baixo, mais retraída, acessar as emoções. Exatamente. É isso, acessar emoções. Hoje em dia a gente vive numa sociedade que a gente quer acessar só as emoções gostosas, só as confortáveis. Então a gente só quer dar vez pra felicidade, né? A gente só quer dar vez pra... Se cobra para que esteja feliz, acho que o tempo todo, né? Você sabe, Mariane, que eu fiz também o curso de yoga massagem para gestante. E foi criado também a partir do método da Kusumodaki, né? E às vezes, quando eu tô com um cliente de yoga massagem, às vezes eu trago um pouco da yoga massagem gestante, porque às vezes eu vejo que a pessoa tá precisando de um acolhimento. Então, a massagem para gestante, é uma delícia, né? Porque é mais acolhedora mesmo, né? Sim. Que é um momento de mãe, com o seu bebê. Então, é uma massagem mais acolhedora. Então é esse lado mais terapêutico, né? De você perceber aquilo que o seu cliente também está precisando, né? Exatamente. Ter esse olhar. Ter esse olhar. Né? Ter esse olhar. E acredito que a tua profissão, né, assim como a nossa, são uma das poucas profissões que consegue lidar com essas emoções do outro, sem julgar, né, sem falar, tá chorando, não para de chorar, não precisa disso, não, né, é o acolher essa emoção, é o entender o que tá acontecendo, porque cada emoção que é despertada diz tanta coisa sobre aquela pessoa, aquele momento, né, e hoje muitas pessoas, elas não sabem lidar com o emocional do outro, né, então a primeira coisa, começou a chorar, é a mesma coisa pra criança, né? Muito. Acho que é o que a gente mais escuta, né, hoje em dia, né? A criança começa a chorar, para de chorar, pra que tá chorando? Não precisa chorar. Mas é aquele modo de se expressar que ela tem. É a única ferramenta que ela tem pra poder falar, pra poder mostrar que ela não tá concordando com alguma coisa, que ela não tá gostando de alguma coisa, ou que ela não quer aquilo naquele momento, né? E aí a gente, desde a infância, então a gente começa a privar a criança já ali, né? E aí quando a gente chega na vida adulta, a gente só quer buscar o prazer. É verdade. Né? O tempo todo. Ou eu não posso chorar, por que eu tô chorando? Ai, calma, não precisa chorar, não precisa chorar. Né? E a gente fica segurando aquilo. Quando na verdade a gente precisa também pôr pra fora, precisa chorar e tá tudo bem chorar. É o acolher mesmo, como você falou, né? Então assim, da mesma forma que a gente acolhe o adulto depois, por que não acolher também as crianças? Né? Dentro do grupo, assim, de yoga, né? Na turma do yoga tem muito isso, né? A gente perceber, né? Que às vezes tem aquele olhar do aluno pro outro. Eu não consigo fazer aquilo. Então, a gente sempre vai dando força, valorizando aquilo que ele consegue fazer, né? Sim. Então, não é porque eu não tenho flexibilidade num ponto que eu não vou conseguir fazer outra coisa. Então, eu vou mostrando, olha só, olha como você consegue isso, olha como você avançou isso. Então, a gente fica nesse papel também, né? Legal. É sobre acessar o melhor de cada um, né? Eu sou um mero instrumento apenas, sabe? Não sei mais que ninguém. E aprendo muito também, né? A lidar com essas questões mesmo, né? Sim. Uma coisa que eu percebo muito nas práticas de yoga é que tá todo mundo ali realmente nesse desenvolvimento, nessa mesma busca, né? De autoconhecimento. Então, cada um ali com a sua limitação, mas é todo mundo igual. Né? Isso é muito importante, né? Porque na vida tem tanta essa correria, né? De ser melhor, de... essa comparação, competição. Exatamente, palavra exata, competição. É verdade. Então é um ponto importantíssimo. E até mesmo o yoga hoje, ele é buscado mais acredito assim, pelos adultos. Existe yoga para criança também? Existe yoga para criança, yoga para gestantes. É interessante que em Sorocaba tem poucas professoras de yoga para criança, sabe? Nossa, acho que isso seria incrível. É incrível. Nossa, é incrível. Muito interessante. Porque é aquilo que a gente estava falando trabalha, sobre né? a base. Sim.
Nossa, já vai ensinando a criança tudo isso, lidar com as suas emoções, gente, deve ser muito legal. né? Sim, Exatamente. Então, uma técnica de respiração para que essa criança possa aplicar depois, né, num momento. E também tem a questão da filosofia, né? Porque a gente trabalha muito com ahimsa, né? Que é a não violência. Então, por isso que tem muitos vegetarianos dentro do yoga, por essa filosofia, né, de não violência. E a não violência não é só não matar, né? É ser gentil com o outro, com você mesmo, né? A gente trabalha muito isso, né? Então, seja gentil. Às vezes a pessoa tá numa postura lá, calma, respira. Isso eu faço muito. Fazer a pessoa lembrar que tem que respirar, porque às vezes ela entra numa postura mais desafiadora, ela para de respirar. Então eu vou conduzindo através da respiração. Para, respira, seja gentil com você mesmo, né? Respeita o seu tempo, o seu momento, porque tem dia que a gente tá melhor, tem dia que a gente tá pior. Verdade. Exato. E o ser gentil consigo mesmo é tão difícil, né? Nossa, das pessoas. verdade. A gente se pega, né, sendo muito mais Chicotinhos. gentil com as pessoas, verdade. Com as pessoas do que com a gente mesmo, né? Verdade. Quando, na verdade, isso deveria ser Exatamente, exatamente. trocado. E idoso, busca bastante? Também o Então, público assim 60 a mais? Essa é a minha proposta para esse ano, finalzinho do ano, né? Eu até estava conversando sobre isso, de criar uma turminha para 60 a mais, né? Eu não gosto de falar terceira idade, porque as pessoas estão muito jovens hoje em dia, né? E elas não querem se encaixar no idoso nem na terceira idade, né? Mas sim, inclusive teve uma mulher que me procurou, 80 anos, pratica yoga. Acho que tem um tempo que ela está aqui em Sorocaba, está procurando um lugar para praticar yoga. E ela falou que 3 anos já fez yoga, que ela gosta e tudo. Então, é isso, né? Preparar os 60 a mais para a terceira idade, né? Na questão muscular, na flexibilidade, na mobilidade, né? Então, mas a gente precisa divulgar mais, sabe? Então, esse podcast, sim, sem dúvida. Sim. A gente tem que falar porque é possível, sim, sabe? Tem a gente respeita, assim, o momento de cada um. Não consigo. Hoje em dia tem muitas coisas boas, né, que a gente pode colocar dentro do yoga que ajudam. Fazer prática na cadeira, né? Eu faço um curso hoje de props. Props são os bloquinhos que a gente usa dentro do yoga, não sei se você já viu. Não. Os bloquinhos, a gente tem os cintos também, tem as coruntas, que são umas cordas que as pessoas ficam penduradas, não sei se você já viu isso também. E tem as cadeiras também. Então tem possibilidade, né? Tem formas de você fazer a pessoa entrar dentro daquele asana com segurança, dentro do limite dela, e não perder essa parte física, né, de sentir uma melhor flexibilidade. Que legal! E até você falando do Yoga 60 mais, a gente quer aproveitar para fazer um agradecimento, né? Sim. A nossa patrocinadora, né, Longevidade Tu, que é as meninas que fazem o cuidado aí pro envelhecer para as pessoas com mais de 60, né? Então é um novo cuidado pro envelhecer mais de 60. E elas estão oferecendo lá em Itu o acompanhamento psicológico, a orientação para familiares de pessoas com Alzheimer, que é tão importante. Com certeza. Né? Grupos também de ansiedade, acompanhamento psicológico na viuvez e memória. Então, todo esse cuidado, né, 60 a mais, você pode encontrar lá na Longevidade Itu. Vamos levar o yoga para lá também. Verdade! Não é? Seria muito legal, né? As meninas estão estão fazendo um trabalho muito bacana, porque assim, a gente vê hoje de muito fácil acesso, bastante falar sobre infância, sobre o adulto, né, sobre a adolescência, né? E pouco se falar sobre esse público, né? E assim, o quanto isso também é importante, a gente ter esse olhar cuidadoso para, né? E mostrar o quanto eles são capazes, né? Não é porque tá chegando, vamos dizer, no final aí da vida, que a gente nem sabe quando é o final, né? Assim, mas a gente tem esse cuidado, né? E a vida tá tão corrida hoje em dia que eu vejo que eles estão ficando muito isolados. Tá faltando, né, ter um grupo, uma turminha, né? Sim. Porque como a maioria às vezes é aposentado, né? Tá dentro de casa e não socializa mais, né? Então é importante, né,
ter essas Ou às coisas vezes até mesmo. acha que não pode estar se socializando mais, né? Não, deixa quieto. Isso, não se permitir. Já passei da idade. E às vezes até esquece o prazer, né, gente? De estar com pessoas, de viajar, de fazer uma coisa diferente. De conhecer pessoas. Como você também, falou, né? Exatamente. Quanto tempo as pessoas não sentam mais para tomar café, né? E socializar, né? Exatamente, estar juntos, Estar né? juntos. Então, a gente dá atenção para esse público é muito importante, né? E esse Verdade. projeto aí, essa ideia de levar para as pessoas Então. 60 mais é incrível, né? Muito legal. Incrível. Tá? E quais benefícios, assim, essas práticas você percebe que elas trazem, né, para as pessoas, assim, de modo geral? O que você O pode trazer? yoga massagem, ele traz principalmente, imediatamente, o alívio da tensão muscular. Tá. Né? Então, pessoas que estão muito tensas, estressadas, o yoga massagem rapidamente ajuda nisso. Depois vem a flexibilidade, a mobilidade, e aí mais uma forma mais sutil, a partir de você entrar em contato com você mesmo, ter essa consciência corporal, entrar em contato com as suas emoções, né? Se sentir mais relaxado, mais calmo, mais tranquilo. Então já vai entrando um nível mais sutil. Mas primeiramente é isso. Dentro do yoga, melhora o sono, melhora a postura, você ganha a flexibilidade, ganha força também, porque a gente também trabalha com os musculares, né? Não é só flexibilidade, porque a gente precisa dos dois, né? E a meditação, né? A gente faz tudo isso, né? A gente pratica as posturas no yoga para a gente poder sentar e meditar. Então, nós viemos aqui, né, no mundo para nos expressar. Então, a gente precisa do nosso corpo. Então, por isso, a prática de yoga, para a gente estar bem, né? Para a gente poder exercer o que a gente veio fazer aqui. E até mesmo acho que assim, essa questão da postura, né? Sim. É a forma que a gente senta. Muitas vezes a gente nem percebe, a gente já tá assim, né? Então eu acho que entra até nesse sentido da gente conseguir andar de uma forma mais Com correta, certeza. sentar e até mesmo dor de coluna, dor Sim, nos ombros, né? sim. Que a gente sente bastante. Então, Sim. tudo isso. Vai aliviar bem toda essa parte. Quando eu comecei a praticar yoga, é até engraçado contar isso. A gente tem o hábito de sentar de qualquer jeito, né? E quando eu sentava, né? Toda torta, né? E aí quando você começa a praticar yoga, você já se sente mais retinho. E aí eu ficava com vergonha de sentar corretamente. Olha que coisa. Exato. Gente, Porque hoje a gente- a gente é tão acostumado com todo mundo mais assim, tranquilão, verdade. né? Tranquilão e errado, Né, dor na você- coluna. Eu falei, gente, mas eu tô aprendendo, né? Que melhorando a minha postura, por que não, né? Então é essa mudança mesmo, né? Na postura, a gente vai tirando tensão, você pode perceber, né? Assim, a prática da manhã é diferente da prática da noite, porque quando chega à noite, a gente trabalha mais nessas questões de aliviar a tensão mesmo, né? E de manhã trazer mais energia, né, pra pessoa e pra vida, né? Que legal. E assim, o quanto as posturas também, elas demonstram muito. Eu falo que o nosso corpo, ele fala o tempo todo. Verdade. Né? Ele transmite muito aquilo que a gente está sentindo. Então, quanto que uma postura, ela vai demonstrar o estresse, o seu cansaço, né? Então, quanto você ficar sempre assim, sua própria insegurança. Verdade. Né? Vai se fechando, né? Vai Parece se estar entrando fechando. dentro de um casulo. né? Exatamente, né? Eu percebo muito essa diferença quando eu começo a acompanhar, fazer o acompanhamento psicológico com mulheres que me buscam para trabalhar essas questões de insegurança. No começo elas super fechadas, né? Até mesmo na forma de se arrumar, na forma de falar. E aí com o processo que vai ganhando um pouco, desenvolvendo essa autoconfiança, como vai mudando, né? A postura mais Muito aberta, legal. a voz mais elevada, a cabeça mais erguida. Muito legal você estar falando sobre isso, né? Porque eu acho que o yoga é exatamente isso, né? Tanto o yoga traz mais isso, porque eu digo assim que o yoga massagem é uma coisa mais passiva, né? Eu fazendo na pessoa. É bom, sim, né? Porque a pessoa não tem nada, aquilo já avança bem, a gente consegue avançar bem. O yoga é uma coisa você com você mesmo, depende de você também. Isso que você está trazendo, né? Do peito mais aberto, né? Então, dependendo da postura que a pessoa tá, a gente tem a postura do guerreiro, né?
que a pessoa tá lá toda, né? É uma postura que vai para ação. Então a gente trabalha muito isso, né? De põe ação nas suas mãos, né? Porque às vezes a pessoa tá toda solta, ação nas pernas, sabe? Peito aberto, né? A postura. Então a gente traz muito o tempo todo isso. Ou até mesmo com vergonha, né, de fazer, né? Tipo, eu tenho que abrir, então eu vou abrir como? Assim? Né? Aí fica aquela, não, vamos, levanta o braço, estica o cotovelo, né? Verdade. Eu acho que tem Hoje em dia tem muito essa questão que as pessoas têm esse medo, esse receio de elas estarem talvez se achando. Concordo. Não tem? Concordo. Isso, então, como que eu vou mostrar que eu sei, sabe, que eu vou me colocar numa postura ali. E é muito engraçado, porque tem uns que a gente tem que abaixar um pouquinho. Tem que trabalhar também. Sim, porque tem uns que estão lá, né? Assim. Tá tão não, ó, alinha seu queixo, ó. Não é o queixo aqui, alinha o queixo paralelo ao chão, porque tá aquela postura, né? Pessoal muito pra frente, né? Sim. E tá tudo bem, né? Só que a gente vai trazendo o equilíbrio, né? A gente quer o equilíbrio, né? Exatamente. Cada ser é individual, né? Sim. Cada pessoa é um ser individual, único, né, com as suas características e o quanto essas características são representadas nessas práticas, né? Então, ou de estar muito ali, ou de estar muito pouco, né? E precisa trabalhar essas questões, né? E trabalha muito a autoestima, né? Por isso que a gente vê, é natural, né? A gente vê algumas pessoas praticando yoga e começa a melhorar, se desafiar e vai fazendo posturas. E o yoga é bonito, né? Ele é flow, né? Ele tem são posturas bonitas, né? Então, é natural que a pessoa vai ganhando essa autoestima e ela queira mostrar, sabe? Sim. E vai... Sim. E é muito bacana. Eu, quando viajo, eu amo viajar, né? A última viagem que eu fiz pra praia, aí eu falei, quer saber, eu vou fazer já umas posturas aqui. E aí você já me filma, já faz umas fotos, entendeu? Isso, tá vendo? A gente já posta, né? A gente vai se gostando, vai se amando, vai se, né? Exatamente. Vai mexendo diretamente com a autoestima. Nossa, isso é muito importante, né? Muito. Porque assim, eu falo agora como mãe, né? A gente vai se perdendo muito no meio desse caminho, né? Você também como mãe até se encontrou muito também na yoga, né? Sim. Porque a gente não tem mais isso, né? Fica tanto no outro, cuidar no outro. Não tem mais vida, né? A gente fica com essa sensação mesmo, né? Então, o quanto isso é importante na gestação, igual você falou, né? Porque ali aquele... eu brinco assim, que fabricar órgãos, né, não é fácil, né, a gente se sente bem cansada, bem exausta, né, e ali já começa essa conexão também, acho que consigo mesma, para que você possa oferecer o melhor para o outro. Com certeza. Depois, yoga, né? massagem para gestante é exatamente isso que você está falando, além de trabalhar as dores, né, que é uma enxurrada de hormônios que a gente recebe. Sim. Então tem as etapas, né, dos trimestres aí de gravidez que a gente vai passando, dor na lombar, dor nas costas. Então, o yoga, massagem para gestante, trabalha justamente isso. E trazer essa tranquilidade da mãe com o bebê, essa conexão. Então, é um momento mãe e filho total. Sim. E depois, né? Depois. E o depois. Também. Né? Isso tão importante para você ir se reconectando consigo mesma de novo, né? E até mesmo ir vendo como você é capaz de fazer coisas que você já está desacreditada muitas vezes ali, né? Por conta da correria também do dia a dia e desse cuidado que a gente fica excessivo com o outro, né? Agora, o meu desafio é fazer as pessoas experimentarem tanto o yoga como a massagem. Tem gente que nunca recebeu uma massagem. Acredita? Nossa. Sim. E quando recebe, fala, nossa, como é bom. É isso, gente. A gente precisa disso. A gente precisa do toque, a gente precisa se permitir. A gente precisa ter esse momento pra gente. A gente principalmente nós, mulheres, que somos muito voltadas para a família, né? Algumas são mães. Esquece totalmente dessa individualidade, né? Desse momento. Então, a vida, a gente esquece, né? A gente se doa muito como mulher, né? Como mãe. Então, é importante ter esse momento se esquece desse olhar, né? De olhar para si, até mesmo a Má trazendo essa questão, né? Como mãe aí, o quanto é importante, né? A mãe, a mulher, ela olhar para si, ela se cuidar para que ela esteja bem para cuidar do outro. Verdade. Porque o melhor que você vai poder entregar para o seu filho, né? Para as outras pessoas ali que dependem de você, depende muito de como você está e como que você está.
né? Porque a mulher, ela fica tão nesse processo de, não, eu preciso cuidar. Tá, mas você vai cuidar como? Se a sua bateria tá descarregada, né? Se você não se coloca pra carregar, não dá. Exatamente. É verdade. Né? Muito importante essas práticas, né? Essas terapias para trazer isso mesmo, né? Exato. Pra gente ir pra vida com mais energia, com mais tranquilidade. Trazer o melhor, né? Porque quando a gente tá bem, tudo a gente vê com mais colorido, né? Foi. Exatamente, tudo foi. Uma coisa que eu sempre falo é que tudo, absolutamente tudo, começa dentro da nossa mente. Como é que está a sua mente? A sua mente, ela tá bem, ela tá uma mente realmente saudável, né? Uma mente ali que você tá se sentindo bem para que as outras coisas fluam bem? Ou você tá esgotada, tá desgastada, tá mal emocionalmente? Com certeza as outras coisas na sua vida vai sempre, né? Ir ladeira abaixo ali, porque não tá legal. O humor movimenta muito isso, né? Dependendo de como você tá, você começou o dia de um jeito, aí tudo vai fluir daquela forma, né? E dentro do yoga, naturalmente as pessoas acabam se alimentando melhor. Por que eu estou falando isso? Porque é um conjunto, né? Aquilo que você come interfere no seu bem-estar, interfere na sua energia, interfere no seu humor, né? E o que você sente interfere, e o que você pensa interfere. Então é o conjunto dessas 3 coisas, né? Então a gente trabalha com isso, né? Naturalmente as pessoas vão se sentindo melhor, percebe? Eu me sinto melhor no meu corpo, vou comer melhor, já tem toda a filosofia, né? Então você já vai trazendo pensamentos mais positivos, trazendo essa consciência, não para, né? Respira. O respirar traz é isso, né? A gente dá essa calma, né? Uma pausa entre tomadas de ações, né? Então, essas 3 coisas, esses pilares, eu acredito demais nisso, que é o que a gente nos deixa melhor para tomadas de decisões. A gente tem mais consciência nas decisões melhores. E a questão da energia, né, influencia muito, né? Porque eu sou super agitada, falo alto e eu tô percebendo que hoje eu tô tão tranquila. Parece que eu tô falando mais... Verdade. Parece que eu tô até... Sim, parece que eu tô até falando assim, um pouco mais tranquila e tudo mais. Porque eu sou toda aceleradora. E o quanto é importante que eu tô mais esses ambientes, né? Nossa, e é muito importante, né? A pessoa que vai conduzir, acho que trazer essa calmaria pra gente, e né? Assim, é claro que é meio que natural mesmo os instrutores de yoga serem mais tranquilos, né? Mas também, às vezes, precisa dar um pouco mais de dinâmica, né? Então, é muito feeling, né? De como a sala tá, como as pessoas estão. Às vezes, as pessoas estão muito borocochô, e tem os mantras, né? Que são as músicas mais tranquilinhas. Aí a pessoa vai ficando, não, vamos fazer uma prática mais energizante, mexer, né? Eu tava te falando das modalidades, né? O Hatha Yoga é mais parado no sentido de você permanecer na postura. Prancha, você pratica, já fez musculação, alguma coisa assim? Já. É aquela que você fica lá, né, trabalhando... Misericórdia. Fica lá uns segundinhos que parece uma eternidade, né? Torturante. E o Vinyasa já é aquele que a gente brinca que é o Surya Namaskar, né? Que é a saudação ao sol, que é muito falado. A gente vê nos vídeos aí as pessoas com movimento, né? Então, às vezes, precisa trazer mais movimento para as pessoas ficarem mais para cima mesmo. Sim. Então, a gente tem que sentir mesmo, né? Ver como está a sala e, às vezes, eu elaboro uma prática, mas dependendo de como as pessoas chegam, eu, às vezes, vou mudando, né? Sim. E cada prática, na verdade, vai proporcionar essa alteração em como a pessoa vai se sentir, então. Tem todo esse cuidado com isso, né? Não é simplesmente, vou fazer um yoga aqui, vou... Mas é verdade isso, porque, sabe, Mariane, às vezes a pessoa precisa, às vezes, de uma prática mais forte. Porque você acredita que tem gente que, no relaxamento, porque a parte final da prática de yoga chama-se Shavasana. É onde a pessoa deita... a gente chama-se postura do cadáver, né? Então a pessoa, é verdade, a pessoa fica deitada lá sem se mexer
E você acredita que tem gente que não relaxa nesse momento? É um momento que os alunos pedem, às vezes tem até uma camiseta escrita, né? Vim só para o Shavasana, né? Só para o relaxamento final. Mas tem gente que não consegue. Então, às vezes, precisa descarregar no corpo, sabe? Por isso que uma prática forte, às vezes faz a pessoa, agora sim, agora eu relaxei. É isso. Exatamente, isso é importante, né? Mais uma vez, seres individuais, né? Seres individuais. Que cada um, né, com a sua individualidade vai sentir ali, né? Vai se perceber. Que bacana. E aí, como eu faço no grupo, né? Se eu vejo que tem um que tá mais, outro menos. Vou pedindo pro que tá demais, pode voltar. Vai pra postura da criança, que é uma postura que é mais restaurativa, né? Fica ali, né? E enquanto os outros estão mais fortes ali, né? Então a gente vai equilibrando, exatamente. Equilibrando, que bacana. E assim, para quem nunca praticou, para quem quer começar ou até mesmo, né, começar o yoga ou até mesmo de alguma forma começar em casa, que seja, existe, né? Essa possibilidade, né? Alguma técnica, né? Alguma coisa ali, alguma coisa inicial, talvez. Para quem quer fazer a prática presencialmente, eu indico, experimente. Porque tem muitas professoras, muitas instrutoras que têm essa possibilidade de você fazer uma aula experimental. Eu gosto muito e ofereço isso gratuitamente, porque a pessoa tem que sentir. Eu falei, e sempre falo, vem fazer uma aula experimental e vai fazer em outros lugares também. Porque depende muito do instrutor, como ele conduz. Tem que ter essa conexão com o professor. Às vezes nem sempre as pessoas vão gostar de mim, então precisa experimentar, né? Às vezes a modalidade, não gostei dessa, vou experimentar essa, vou experimentar aquela, até sentir onde se encaixa melhor. E em relação ao online, né, acho que tem muitas opções hoje em dia no YouTube, né? Tem muita gente que pratica em casa. E é bem tranquilo, porque dentro do YouTube, assim, geralmente as práticas são mais tranquilas, são bem seguras, então dá para experimentar também. Aí eu acho que vai de cada um, né? Porque tem pessoas que não gostam muito do online, preferem presencial. Sim. E tem pessoas que funcionam super bem no online, né? Legal. Então é experimentar mesmo. Bacana. Vivencie, né? Experimente. Se permita. Se permita. E tem até, assim, falando em respiração, alguma coisa que dá para ser aplicado, né? No dia a dia, para que as pessoas possam fazer. Totalmente. Eu gosto, assim, também de conduzir o aluno para que ele tenha a prática dele pessoal. Então, principal é a respiração mesmo. Então, uma aula, você fez uma aula experimental, você já consegue sair dali com a prática do pranayama, que é a respiração completa, que é simplesmente você respirar. Então, tem uma técnica de respirar, que é você inspirar em um tempo e você soltar o ar o dobro do tempo. E aí, no soltar o ar, eu vi que você já respirou. Quando você solta o ar, você vai recolhendo de cima para baixo, trazendo o abdômen para dentro. E aí sim, quando você inspirar, você relaxa o abdômen, expande nas suas costelas e leva para cima. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque você preenche, mas você não faz aquela via mais rápida, né? Respira, a pessoa. Porque você, né? Quando você aprende a fazer isso, você percebe o quanto é confortável e gostoso respirar. E aí você amplia também essa sua capacidade mesmo de respirar, né? Então é isso, simples, né? Só respirar. E aí, assim, por exemplo, antes de você fazer um podcast, respira um pouquinho, né? Tem aquele tempinho, aquela pausa. Você pode colocar uma música tranquila, né? Então, só respirar tranquilamente, E eu falo assim, às vezes a pessoa não sabe o que é o inspirar. Eu falo assim, sente o cheiro de uma flor. Como é que você sente o cheiro de uma flor? Viu como você fez diferente já? Verdade. Ou então o cheiro de uma comida gostosa. Você tá ali, né? Então, o cheiro de uma comida assim, né? Você não capta, né? Você chega lá,
porque você quer pegar todo, e é isso, né? A gente fala no yoga é o prana, né? Nossa energia vital, e o prana principalmente está no ar, né? Então, é captar todo esse prana. E olha como é legal essa parte da gente ter a consciência do que a gente está fazendo, porque eu ensino para as crianças falando exatamente dessa forma, né? De cheira, a gente pinta a flor e pinta uma vela. Então eu sempre falo, ó, cheira a florzinha e sopra a velinha. Que legal, né? Então, só que eu nunca tive essa consciência da forma que eu respiro também. Às vezes, né, faz uma coisa meio rápida. Dessa dica. Aí, eu acho que para os adultos eu diria, né? Inspira, né? Cheira a flor e já cheira um pouco mais calmamente, né? Sim. Assopra devagar, eu diria. Sim. Tenta assoprar sem apagar a vela. Verdade. E a dificuldade, agora falando de respiração, é respirar pelo nariz. No yoga a gente só respira pelo nariz. Alguma outra prática a gente solta pela boca, mas geralmente o tempo todo é pelo nariz, e as pessoas têm dificuldade disso. Verdade. Ou até mesmo dessa consciência, porque a gente nem percebe que está respirando pela boca, né? Puxa. E querendo ou não, quando a gente fala de uma respiração mais profunda, automaticamente a gente vai... É verdade, automaticamente. É igual quando você vai no médico, né? O médico tá te escutando ali, respira e inspira. E já solta, né? E aí, nem verdade, respirou direito, já tá soltando. Exato. E aí, assim, se eu tivesse até pra respirar, né? É verdade, né? É verdade. Se eu tivesse que deixar algumas dicas, seria essa parte da respiração. Então, perceber, né? Eu acho que essa sua dica de inspirar, como se gerasse uma flor e assoprar a velhinha, talvez tenta apagar com o nariz. Né? Fazer alguma atividade física, não precisa ser só o yoga, né? Faz uma caminhada, porque a intenção é levar as pessoas a meditarem. E a meditação em si, ela é muito simples. A prática da meditação é muito simples. Mas o processo nem sempre, né? Porque uma prática meditativa muito simples é você trazer a atenção para a sua respiração. Então, você sentar e observar a sua respiração sem forçá-la, né? Sem trazer ritmo, apenas observar. E aí, por que eu falo de fazer alguma coisa antes? Porque às vezes a gente está muito agitado. A gente não consegue, né? Acabei de chegar em casa, trabalho, chefe, trânsito, filhos, 1000 coisas, mercado, né? E aquela loucura, e você senta para meditar como isso? Você não vai conseguir, né? A não ser quem já está acostumado, porque o cérebro vai entendendo também que aquele momento é o momento de você meditar, de você parar, de você respirar. Então, você vai entrando nesse automático, mas é um processo. Então eu falo, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma musculação, tem que tirar essa tensão do corpo, sabe? Levar para o corpo, para depois você poder sentar e sim, ficar mais tranquilo para poder meditar. Sim. Então é muito simples, mas requer disciplina, hábito, né? Sim. E uma dúvida que as pessoas têm muito, né? Existe mesmo quem entra numa meditação plena ou só o Buda da vida? Existe. Porque, como eu te falei, hoje, quando eu vou fazer uma prática de yoga, ou vou conduzir uma prática de yoga, naturalmente eu já vou entrando naquele estado meditativo. Tá. Então, é isso que a gente espera, sabe? Nesse processo, tem que insistir, tem que experimentar, e não precisa muito tempo, sabe? 5 minutinhos. Vai aumentando o tempo. A questão é o hábito mesmo, de você parar um pouquinho ali. Até que você vai se perceber, né, que você já entra naturalmente nesse processo. O ideal é que a gente tenha esse estado meditativo ao longo do nosso dia. Outra dica também bem legal, que as pessoas hoje em dia falam muito sobre atenção plena, né? Sim. Mindfulness. Eu não sou boa no inglês, mas vocês entenderam, né? É trazer essa atenção plena. Então, o que é essa atenção plena? Né? Vai tomar um banho? Presta atenção na água que está escorrendo, na temperatura da água. Deixa essa sensação vir, né? Para a gente sair do mental. Está cozinhando, presta atenção no que você está cortando, na textura, no cheiro. Isso é atenção plena. Isso é uma forma de meditar, gente.
fazer caminhada ali, vai prestando atenção no caminho, no pisar, no barulho. Sentir, né, o ar puro, né, entrando ali nas Esse narinas. contato com a natureza é excelente, excelente. É uma coisa que não requer nada, né? Um tênis e vontade, né? E a vontade, exatamente. Então, acredito que você trouxe aí, na verdade, dicas valiosíssimas, né? Que tenha contribuído mesmo. Queira começar, né? Para quem já está também num processo, né? Para não desistir, não parar, né? Exatamente. Insistam. Exatamente. E de se permitir. Né? Que foi o que a gente falou bastante. Eu acho que isso é muito verdade, né? Porque, como a gente falou também, na correria do dia a dia, a gente acaba não se permitindo. Então, se permita. Exatamente. Né? E acredito que tudo isso, na verdade, entra também como uma prevenção, né? Na gestão das emoções, né? No se conhecer, né? Toda nessa parte mental e emocional, né, Mar? Exatamente. Né? Que é a nossa pauta principal, né? Então, cuidado com o emocional e buscar esse bem-estar, né? Então, a yoga, ela entra como algo que eu posso estar cuidando. Eu vou estar cuidando de mim também. Mariane, nessa gestão emocional, né? A gente aprende, a gente vai adquirindo, na verdade, clareza mental, sabe? Então, é aquele turbilhão que vem, você para, é como se você saísse, observasse e, não, o que eu tenho que fazer? É isso. Então, trabalha diretamente nas nossas emoções, com certeza. Perfeito. Nossa. Maravilhoso, né, Mar? Muito legal. Eu tô super animada pra fazer uma aula experimental lá com ela. Espero lá. Vamos conhecer o espaço da Fanny. Com certeza, porque é valiosíssimo, né? Com certeza. A gente que fala de mente, né? Precisa estar com a mente saudável também. Com certeza. Né? Com certeza. Então, importante, tá? E queria agradecer, Fanny, né? Sim. Você ter vindo, né? Ter topado, ter falado tantas coisas aí maravilosas pra gente. Contribuir né? com o seu conhecimento aí pra gente, com o seu conhecimento, né? Exatamente. E aonde que você tá localizado? Onde as pessoas podem te encontrar? Conta um pouquinho aí, né? Suas redes sociais. A minha rede social, o Instagram, fanny.yogalife. E eu dou aula de yoga em 2 lugares, na Casa Luar, em Sorocaba. Os 2 são em Sorocaba. E no Live Up, que fica ali na Vila Leão. Então, um está mais próximo do Campolim e o outro está mais próximo ao centro. E yoga massagem está ali na Casa Luar. Tem uma sala só para massagem, porque eu senti dessa necessidade de ter um acolhimento maior. Então, tem uma sala preparada só para isso. Que delícia! Nossa, que legal! Como será que é essa sala, hein, Mari? Eu já tô pensando aqui, não, já vou marcar. A gente já tá. Não vão se arrepender. Só de pisar lá, você já vai ficar mais calma. Ai, que legal! Isso é muito bom. Acho que tudo que todo mundo precisa. É verdade. Né? Tudo que todo mundo precisa. Então a gente agradece. E em forma de agradecimento, a gente trouxe também um mimozinho pra você. Ai, muito né? obrigada. Esse é um doce da nossa patrocinadora, Lidiane Soares. É uma confeitaria artesanal localizada em Itu. Ela trabalha com doces finos, com doces pra festas, com doces de forma geral. E ela te presenteou aí, né? Muito com um obrigada. docinho. Um docinho também é um acolhimento. Nossa, demais. Com certeza. Com certeza. Um afago no coração, né? Exatamente. Muito obrigada. Então é isso. E a gente aguarda aí. Nosso próximo convidado, próximo episódio, né? Exatamente. A gente vai ficando por aqui. E logo mais, todas as quintas-feiras, tem episódio novo no nosso canal do YouTube, todas as plataformas de áudio, Spotify, tá? E também acompanha a gente no Instagram pra ver todos os bastidores. Com certeza. Até o próximo episódio do Valiosamente. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.